Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre mulheres e a cultura periférica, com Osinete Santana, militante cultural e política. Meu nome é Osinete Santana, sou daqui do Ceará, de Fortaleza. Sou uma ex-Big Girl, né? Ex-dançarina de break. Hoje eu atuo na cultura, mas mais com produção cultural, mas ainda atuo na cultura de hip hop. Comecei muito jovem, né? Comecei quando eu ainda tinha 13 anos na cultura hip hop. E a partir da cultura hip hop eu ingressei no MH2O do Brasil, que foi um movimento que inclusive trouxe o conceito de hip hop para o Ceará. E a partir daí encontrei o hip hop militante, o conceito de hip hop militante, que misturava cultura e participação social, nas lutas sociais. E me apaixonei porque isso já era algo que vinha latente em mim desde adolescente, pré-adolescente, quando eu tive uma aula de filosofia com meu professor, que ele me apresentou a pirâmide social. Então, quando eu conheço a cultura do hip hop, conheço o hip hop militante, então isso encaixou perfeitamente em mim. E desde então eu nunca mais saí da área social nem da área cultural. Tenho 51 anos, sou mãe de um rapaz de 28 anos, do Cainã. E atualmente eu trabalho principalmente com a economia criativa no desenvolvimento de territórios, a partir da economia criativa. E atuo também no movimento de mulheres. A gente tem um movimento de mulheres, que é Mulheres de Luta, e também atuo dentro da cultura hip hop ainda através, tanto nós temos o Fórum de Mulheres do Hip Hop, como tem o Fórum de Hip Hop aqui do Ceará. Então a gente atua também ainda dentro do hip hop através desses dois instrumentos. E sou filiada ao PT, né? Também atuo dentro do partido, só que dentro do partido, a partir da LP2, que é Luta e Poder ao Povo, e que eu tenho uma participação principalmente também na pauta de mulheres e cultura, mas que
acaba envolvendo o geral, né? Mas principalmente nessas duas pautas. Isso acontece exatamente quando eu encontro o MH2O, né? Quando é fundado o MH2O aqui no Ceará, em 1999, eu já me aproximo, porque quem estava, né, iniciando os elementos, que foi uma época, na década de 80, que os elementos ainda estavam aparecendo aqui no Ceará, e o primeiro que apareceu foi a dança. Mas em 1999 já tinha algumas pessoas também cantando rap, né, tentando fazer o rap, e tinha algumas pessoas já também tentando mixar, tentando ser DJ. Então, é quando surge o MH2O, e aí eu passo a fazer parte, em 2000, desse movimento, e conheço o conceito de hip hop militante, porque o MH2O ele foi uma junção da cultura de rua com grêmios estudantis daqui do bairro onde eu resido, que ainda hoje eu resido, que é o Conjunto Ceará, em Fortaleza. Então, essa junção trouxe a concepção do hip hop, não só o hip hop cultural, mas o hip hop quanto mobilizador também social, como um instrumento também de participação social e de luta social. Então, esse hip hop militante, foi ele quem me trouxe essa concepção, que era possível, né, trabalhar o hip hop de uma forma mais incisiva na sociedade, tanto de mudança, buscando ampliar uma mudança de pensamento na sociedade, como de intervenção realmente sobre os problemas que a gente, principalmente a juventude naquela época, vivia. As violências foram diversas, na verdade, do machismo dentro do movimento ao machismo fora do movimento. Começa pelo machismo fora. Imagine uma situação em que um grupo de jovens, de mais ou menos 30 jovens, se reúnem para ir ao centro da cidade abrir uma roda de break. E no meio desse, quase uma multidão de jovens masculinos, apenas uma mulher. Você consegue vislumbrar essa cena? Bem, foi isso que eu vivi. E em uma dessas rodas de break que a gente realizou no centro da cidade, uma praça específica do centro da cidade, nós decidimos ir também para a orla marítima da cidade, né? Que fica próximo, o centro da cidade, a orla marítima fica próximo. Nós decidimos abrir também uma roda na orla marítima. E no percurso fomos abordados por policiais. E nesse momento foi muito constrangedor, porque todo mundo teve que ir para a parede, e eu era a única. E você já imagina aí o nível, né, de coisas que eu ouvi, do tipo, o que essa menina está fazendo aqui? E coisas assim, desse nível, que ali não era lugar. E isso, assim, o externo, né? Estou falando de uma situação bem específica, mas existem várias outras situações. Internamente, infelizmente, nenhum movimento está livre do machismo, porque ele é estrutural. E em uma época em que o hip hop ainda estava surgindo aqui no Ceará, então nem se tinha esse debate ainda de feminismo dentro. Então, o machismo acontecia de todas as formas, desde achar que a gente estava ali buscando paquera, né? Os próprios meninos davam muito em cima, porque achavam que a gente fazia parte, né? Eu e depois algumas garotas faziam parte porque estavam buscando paquera. Coisas do tipo, a participação era meramente a dança, né? Não tinha participação nas formulações do movimento, nas criações, era meramente a dança, e coisas desse nível. Quando o movimento foi, né, tornando mais forte na questão social e nas questões de elaboração e discussão internas, e mais mulheres foram entrando,
Então, isso foi melhorando, né? Que aí nós já começamos a ocupar espaços, eu cheguei a ser primeiro secretária do movimento, depois eu cheguei a coordenar o MH2O, eu me tornei coordenadora do MH2O por 2 gestões, se eu não me engano, faz muito tempo, mas se eu não me engano foi por 2 gestões, né? Mas em nenhum momento foi fácil, Muita discriminação interna, muita discriminação fora também, né? Nós éramos vistas ou como os termos que eram usados, né? Os homens os termos usados para eles eram vagabundos, então nós, mulheres, acabávamos também tendo esses termos de quem não quer nada com a vida, coisas desse tipo, eram assim, corriqueiras, né? A se ouvir. E internamente sempre teve nas disputas, sempre foi muito difícil, né, nas disputas internas, nas elaborações, quando se ia discutir visão sobre algum assunto, sempre os homens eram maioria, então sempre passava a visão deles. Por muitas vezes eu tive a minha fala licenciada dentro de grupos de discussões e até por mulheres, que é muito complicado, mas é porque essa discussão mais feminina, mais da problemática feminina, ela só vem para o movimento hip hop quando nós passamos a conhecer a professora, deixa eu ver se eu consigo lembrar agora o nome da professora, não vou lembrar agora, Tereza Cristina, pronto. Quando nós realizamos nosso primeiro projeto institucional, que isso em 2001 já, olha aí, uma década depois, 2001, que a gente realiza nosso primeiro projeto institucional e tinha a socióloga, socióloga não, ela era professora, só que a pasta dela era na área, eu acho que era sociologia mesmo, E ela traz essa discussão tanto mais do terceiro setor, de como a gente se organizar, o movimento hip hop se organizar no terceiro setor, ela traz também mais fortemente essa questão do feminismo para dentro do movimento. E aí nós começamos a fazer essa discussão, as mulheres já tinham mulheres nessa época, né, já tinham várias mulheres, e a gente começa a iniciar um grupo de mulheres do MH2O para discutir as questões das mulheres. Então, assim, para você ver como foi difícil, não foi fácil. Mas hoje ainda se vive muito, as meninas ainda têm muitas dificuldades, mas já se avançou bastante, né? Hoje nós temos grupos femininos de big girls, grupos femininos de grafite, nós temos produtoras de eventos de hip hop mulheres, então hoje já existe, ainda bem que já existe uma facilidade bem maior das meninas do hip hop colocarem em pauta as questões e se posicionarem dentro do movimento. Hoje a aula foi sobre mulheres e cultura periférica, com Osinete Santana, militante cultural e política. No programa desta semana, você vai conferir a defesa do funcionalismo público na Alesp, vai rever o ato do Palácio dos Bandeirantes e vai conhecer o Manual de Libras para o ensino de ciências. Na terça-feira, 10 de fevereiro, a primeira presidenta da APUESP, professora Bebel, se pronunciou na Assembleia Legislativa sobre a situação precária da educação e do funcionalismo paulista. Pessoal, nós vamos enfrentar, quando eu falo nós,
são a educação no estado de São Paulo. Se está ruim para os policiais, para nós também está. Porque tem um piso salarial profissional nacional que ele não é cumprido, só quem ganha abaixo do piso. Agora, quando foi anunciado os 5,4%, esse 5,4% só incidirá para aqueles que estão abaixo do piso. Por exemplo, se eu ganho 4.500, eu tenho 500 e alguma coisa de subsídio. Mas se eu ganhar acima de 6.000, já não tenho nada. Isso cria totalmente uma injustiça, porque uns têm, outros não têm. É justo que quem ganha abaixo ganhe, mas é justo também que haja repercussão. Nós temos carreira e nós queremos que repercuta na carreira. A professora também relembrou os cortes sofridos pela educação durante o atual governo do estado de São Paulo. Esta casa recebeu um projeto de lei que é o 1316 de 2025, que trata da reforma administrativa da educação. Esta que já sofreu muito. Por exemplo, o deputado Marcolino falou aqui, não está havendo investimento na saúde. Cadê os 5% ou 11 bilhões de reais que saíram da educação para ir para a saúde? Por que é que a saúde não está tendo respostas? Não que eu concordasse com isso, mas de qualquer forma, saiu por essa forma. Me desculpe, deputado Vitão. O senhor votou nisso aí, acreditando, talvez, que pudesse melhorar o crédito. Foi uma emenda constitucional. Alterou, né? E as escolas faltando tudo. Tudo falta nas escolas. No dia 11 de fevereiro, quarta-feira, a POSP realizou mais um ato em defesa dos direitos das pessoas atípicas, defendendo uma educação inclusiva. O ato foi em frente ao Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, e contou com a presença de professores, pais e diretores da POSP. Eu acho desumano, mas muito desumano, a forma como as pessoas com deficiência ou as pessoas atípicas, que eu não sei se esse termo é bonito, eu não gosto, são pessoas com deficiência e para mim são especiais. São especiais porque apesar de toda a dificuldade, eles dão volta por cima e dão respostas. Se tiverem um projeto de inclusão que de fato garanta que tenha um pleno atendimento no que diz respeito a ter um funcionário, que tem um professor especial para além do titular de sala. É disso que nós estamos falando. Alunos e professores atípicos enfrentam inúmeras barreiras no seu dia a dia. A ausência de uma política clara para atendê-los transforma a sua rotina em uma luta constante por seus direitos. Eu vim desde os 8 anos já sabendo que ele era autista, mas fechou agora o quadro que a gente não... Sabe, às vezes a gente não tem esse olhar, só uma pessoa especializada, a gente supõe algumas coisas, né? E a doutora viu que realmente ele tem um retardo aí, que é um outro CID, né? Que as mães de filhos atípicos, quando tem um autismo ou outra conduta, outra que o médico colocou, sempre vem vários CID, nunca vem um CID só. A mãe sempre tem que prestar atenção nisso. Porque sempre tem alguma coisa que a gente fica assim, mas esse é diferente desse. É, porque cada pessoa é uma pessoa. O que a gente pede não é favor, não é benesse, o que a gente pede é o que está descrito na Constituição. O que a gente está pedindo nada mais, nada menos é o atendimento educacional especializado. Então nós estamos pedindo professores da educação especial, estamos pedindo uma política de educação inclusiva que traga recursos, que traga sala de recursos multifuncionais, que traga possibilidade da gente conseguir atender o estudante com deficiência. Nós precisamos, os estudantes, né, para eles terem uma boa formação, um bom desenvolvimento de professores auxiliares, que são profissionais preparados para trabalhar com os estudantes com deficiência e fornecer a educação que realmente eles precisam. O evento também marcou a entrega de um documento em prol de uma educação que seja realmente para todos. Da forma como está uma inclusão para inglês ver, ou seja, bota lá e os profissionais que tem nas salas de aulas de pessoas com deficiências são profissionais
que na verdade os pais conseguiram via medida judicial. Isso é desumano demais. Essa questão é uma questão de direitos humanos, é uma questão educacional, mas é uma questão de garantia do acesso ao direito à educação inclusiva, portanto, direitos humanos. E é isso que a POESP faz. A POESP organiza, mobiliza, luta e conquista. Nós tivemos, sim, importantes conquistas na nossa luta, embora estejam muito aquém do que desejamos, do que merecemos, do que merece o povo paulista em termos de educação pública. Portanto, está ali, por uma educação inclusiva que atenda às necessidades dos estudantes atípicos e com deficiência e garanta segurança aos pais, mães e professores. Após a manifestação, os participantes se dirigiram para um ato em frente à Secretaria Estadual de Educação. Você vai ver com todos os detalhes no próximo programa. Não perca! Promover a inclusão e acessibilidade no ensino de ciências é com esse objetivo que professores e alunos da Universidade Federal do Piauí criaram o Manual de Libras para Ciências. A construção do manual, ela surgiu na disciplina de Libras, quando nós pensamos em fazer um artigo das experiências de como é a educação de línguas de sinais para surdo nas nossas escolas públicas. Na época era a disciplina da professora e a gente estava nos estágios. O meu estágio eu não tinha nenhum aluno surdo, mas o Bruno e o André, eles tinham alunos. No caso, o Bruno, ele veio com a ideia de por que ao invés do artigo a gente não montar um outro material mais prático que a gente pudesse utilizar na sala de aula, nos nossos estágios. E foi feito durante o período uma seleção de que termos de ciências e de biologia poderia compor esse manual, porque são infinitos, mas no caso a gente focou somente no conteúdo do 9º ano, no caso com foco no corpo humano, porque seria um conteúdo que ele abarcaria boa parte do ensino fundamental, médio e às vezes até do ensino superior também, dependendo da graduação. E a partir daí a gente foi selecionando, observou quais desses termos, parte do corpo humano já se tinha sinal e aqueles que não tinham. Porque a partir desses que não se tinham sinais é que a gente começou a ver, se não tem, como é que a gente pode criar? Que aí foi quando a professora Rosemary disse, criação de sinais só pode ser realizada por surdo. E aí foi quando a professora Rosemary conseguiu o contato da professora Ana e ela já trabalhava com um grupo de surdos que eles já inclusive estavam entrando na universidade. Com isso a gente conseguiu criar essa conexão com eles e começar a pensar como é que a gente ia desenvolver. E a gente fica feliz em saber que hoje, mesmo o professor sem conhecer a língua brasileira de sinais, se ele pegar o manual, ele tem uma forma fácil de pegar aqueles sinais e ensinar. Não é porque ele não domine a língua de sinais na área da ciência que ele não possa usar o manual. Ele pode sim usar o manual e ele pode sim transmitir o conteúdo no 9º ano de acordo com o currículo, sem ter o domínio daquela língua. Muitos professores já estão fazendo uso e a gente quer isso justamente, porque quando a gente fala de equidade, é nessa proposta que a BNCC ela traz metodologias práticas, mas de fácil acesso e com equidade para todos os alunos, seja eles típicos ou atípicos. O programa de hoje fica por aqui. Acesse o portal e as redes sociais da POESP para saber mais sobre a nossa educação pública. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Na segunda-feira sai o bloco dos professores em frente à sede da POESP às 13 horas. Bom carnaval! Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.